Então hoje nós não temos que sacrificar. Nós não temos que sacrificar porque ele já pagou o preço por nós. Mas diante de toda a Bíblia, nos Evangelhos e todo o Novo Testamento, o conselho é um só. Não sejais nécios, sejais sábios. Vigia, que os dias maus vêm. Então na palavra de hoje fala, não sejamos insensatos. Nós temos que compreender qual que é a vontade de Deus para nós. Qual que é a vontade do Senhor para nós hoje? Qual que seja o que eu tenho que fazer para seguir aquilo que Ele me chamou e determinou para mim fazer? Eu estou querendo a minha vontade ou estou querendo fazer a vontade dEle? A oração aqui falou sobre isso. O que eu estou querendo fazer? A minha vontade ou a vontade dEle? O que eu estou querendo em Deus? O meu tempo ou o tempo dEle? O que eu estou querendo em Deus? Se o Espírito dEle habita em mim para operar aquilo que lhe apraz, ou se eu quero operar na carne aquilo que me satisfaz. Então tem muito isso. E aqui diz também na palavra, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei do Espírito Santo. E falando e entoando salmos e louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas aqui o vinho é tudo que nos embriaga. Não é só o vinho bebido, não. Isso aqui é uma analogia. É o vinho da distração, é o vinho do consumismo, é o vinho do achismo, é o vinho do orgulho, é o vinho da soberba, é o vinho de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Essa embriaguez, ela vem de todas as áreas da nossa vida. Então ela nos afasta a dissolução, porque nós passamos a fazer a nossa vontade quando nós embriagamos com essas atitudes. Então, muitas vezes as pessoas acham que pode fazer, que não é pecado, mas tem muita coisa que não é pecado, que não é para mim fazer, que há dissolução. O pecado de Jonas, de não querer pregar a palavra, ele atingiu muita gente ao seu redor. Ele atingiu aquele navio e veio uma tempestade. E a tempestade quase afundou aquele navio, a ponto de jogar ele do lado de fora. Porque a pessoa que conhece a palavra, ele precisa saber. E examinar ele mesmo. Porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então nós que examinamos nós mesmos e tiramos as coisas que não é de Deus e colocamos as coisas de Deus. Mas nós ficamos embriagados. Quando está embriagado, perde o sentido, não é assim? Mas nós ficamos embriagados nas nossas próprias vaidades. Nós ficamos embriagados naquilo que a gente quer. A gente fica embriagado naquilo que o outro propôs para nós, naquilo que o mundo propõe, naquilo que a mídia propõe. Então essa embriaguez de vinho pode ser o vinho da incredulidade, pode ser o vinho da vaidade, pode ser o vinho daquilo que a pessoa tem de ídolo dentro do coração. Idolatra uma pessoa, idolatra um ministério, idolatra uma organização, e aquilo passa a ser a vida dele e ele fica embriagado. E os olhos dele não vê mais nada, porque ele precisa ser guiado pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que Jesus falou, eis que irei para o Pai, e mandarei sobre vós o Espírito Santo Consolador. Então quando a gente embriaga do Espírito, nós não vamos nos perder. Ele vai nos dar a direção. E nós não podemos embriagar desse vinho da carne. Nós temos que embriagar do Espírito Santo.